pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui e hoje vamos para um vídeo diferente aqui no canal. Para algumas pessoas que já têm visto outros vídeos, eu tenho colocado os cortes do meu podcast. Então sim, estamos agora com um podcast falando a respeito das abelhas nativas. É o Papo de Meliponicultor e ele acontece ao vivo lá no meu Instagram, carlosalmeida.irapitã, geralmente às terças e sextas-feiras ao meio-dia. Então lá eu falo sobre diversos assuntos a respeito das abelhas e converso também com outros meliponicultores, aí onde a gente pode ver diversas histórias e experiências bastante interessantes. Hoje, o Papo de Meliponicultor, que fica num canal separado aqui no YouTube por toda a questão do algoritmo, vem aqui para o canal principal, entre aspas, porque é um papo um pouquinho mais curto e para mim poder falar deles, para vocês se inscreverem no outro canal, para seguirem também no Spotify. No Papo de Meliponicultor de hoje, eu vou falar para quem é a meliponicultura, quem é que pode criar as abelhas nativas. Foi um tema um pouco mais objetivo e no dia eu não estava com a garganta muito legal, então eu dei uma encerrada, uma acelerada nele, cabendo então aqui no nosso canal, mas o papo está todo completo, onde eu também converso com os seguidores lá durante a live. Então, mais uma vez, lembrando, Papo de Meliponicultor, canal especial com todas as lives na íntegra aqui no YouTube, link abaixo, link também do Spotify, então se você consome podcasts, me siga lá, Papo de Meliponicultor no Spotify ou no Anchor, né, que é onde está o áudio, e o papo ao vivo acontece lá no Instagram, em lives que eu abro por lá. Mas é isso, e bora para essa conversa que tá muito, muito legal. Beleza, pessoal, comecemos então mais um Papo de Meliponicultor. Só finalizando da live de ontem, né, faltou ali um detalhezinho, eu já estava sem voz, não estava nem conseguindo, lembrando de dar os avisos do dia. Mais uma diferença, a live de ontem para quem não viu, a conversa de ontem para quem não viu, foi a diferença entre meliponicultura e apicultura, então a diferença das apis para as abelhas nativas. Eu citei uma série de diferenças, realmente ficou bem legal aquela nossa conversa, vocês contribuíram também, teve gente falando de abelha nativa sendo fecundada por mais de um zangão, depois me mandaram o estudo, numa situação muito específica, tá, pessoal? Então, no geral, 99,9% das vezes, as abelhas nativas são fecundadas por apenas um zangão, e na apis, na média aí são 12, podendo ser até mais zangões, 15, acho que tem relato até 19 zangões. Então essa é uma diferença, que a gente já comentou sobre ela. Uma outra diferença, que é bem importante, é a questão da geleia real e da formação das princesas. Tá? Isso é bem interessante. Muitas pessoas pensam que as abelhas nativas têm geleia real, e a abelha nativa não possui a geleia real. Lembrando que na apis, a geleia real ela é produzida numa glândula que fica ali em cima da cabeça das operárias. Então, todas as abelhas, todas as crias na apis recebem geleia real até o terceiro dia. Tá? Até o terceiro dia. Quem vai se tornar princesa, quem vai se tornar rainha, continua recebendo. Então, essa que é a diferença. Tá? Quem vai ser princesa, continua recebendo, e depois a célula da realeira vai ficar maior. Na apis também existe essa célula maior. Mas, então, para a produção de rainha, por exemplo, em apis, basta você alimentar mais ela. E como o favinho ali é aberto, isso é muito mais fácil. Então, essa tecnologia existe. Eu sempre falo muito de tecnologia aqui, porque é manejo, é tecnologia, é informação, é conhecimento. Tudo isso culminando no melhor manejo, numa melhor evolução da atividade, uma atividade mais técnica, ela cresce mais, é mais fácil de crescer. Nas abelhas nativas já tem pesquisa também com o desenvolvimento de rainhas em abelha canudo, se eu não me engano, é alguma Scaptotrigona, mas tenho quase certeza que é a Scaptotrigona depilis, tá? Então o Cristiano Menezes lá da Embrapa tem pesquisado isso, já tem conseguido produzir rainhas em laboratório, mas não chega no nível da apis, que hoje, por exemplo, a gente consegue fazer um curso de produção de rainha. Né? O apicultor comum consegue fazer o curso de produção de rainha. Então tem essa diferença aí da geleia real. Na abelha nativa não existe geleia real. Todo mundo recebe ali recebe alimento larval, que é uma mistura de mel e de pólen dentro ali das células de cria. Há pesquisas que começam a mostrar que alguma princesa, dependendo da espécie, recebe ali uma fórmula diferente, com mais ou menos pólen e tal. Mas, já estou esquecendo de tomar água, né?
Mas não existe geleia real nas abelhas nativas, então essa é uma das grandes diferenças, que dá uma diferença também de manejo, né? Às vezes a pessoa sabe que você está criando abelha e te procura para aquisição de geleia real, que já é algo bem raro, bem difícil de você conseguir nas abelhas de ferrão, mas na nativa é impossível porque não existe. Então essa aí é mais uma diferença que ficou faltando ontem, porque a minha voz não deixou, eu acho que hoje a gente vai conseguir até o final. O tema de hoje, em específico, se qualquer pessoa pode criar abelha nativa, né? E sim, qualquer pessoa pode criar, né, dado tendo as condições ambientais. A gente já vem falando aqui sobre isso. As condições que você precisa para criar as abelhas não são muitas, né? Você não necessariamente precisa de uma grande área de mata, lá relembrando as outras conversas. Numa cidade minimamente arborizada, num sítio que tem ali as suas árvores, que geralmente tem a sua área de preservação, a sua APP, né, a APP, que é relacionado a cursos d'água, e a área de reserva legal de uma propriedade rural, ali com certeza você vai poder criar as abelhas nativas. Então você não precisa, isso falando de poucos enxames, né, pessoal? Então a gente está falando aí de um início de criação, de uma criação com poucos enxames. Quase que 100% das pessoas podem criar as abelhas nativas. Voltando na questão da diferença com a apis, né, elas não possuem ferrão. Então pessoas que possuem alergia podem criar as abelhas nativas. É uma dúvida, um medo que algumas pessoas têm. As abelhas nativas, sim, elas podem mordiscar. Mas essa mordida dela é única e exclusivamente física. Não é nada químico. Existe uma única espécie de abelha sem ferrão que tem algo químico, que é a abelha caga-fogo. O próprio nome diz, ela solta um ácido fórmico que queima, mas é uma abelha relativamente rara, você não vê as pessoas encontrando, e quando encontram, também nem sempre ela é defensiva. Ela vai expelir esse ácido fórmico, o ácido fórmico, ele é muito potente, né? Não estou falando isso para dar medo, e a gente já vai abordar esse tema do medo, né? A única forma de você vencer o medo é tendo conhecimento, para você ter segurança é tendo conhecimento. Então, a única abelha que vai ter algum perigo, né, seria a abelha caga-fogo. Mas os relatos que a gente vê de problemas com ela é quando a pessoa vai fazer um resgate, vai fazer uma transferência. E daí você tem que abrir, manejar, dependendo da situação é motosserra, é machado. Então daí elas vão ficar defensivas. No geral, a caga-fogo não sai queimando a torto direito. Ela não é que nem uma apis que você passa perto dependendo da situação do enxame e vem a abelha ferroar você. Na apis nem sempre é assim, mas a caga-fogo é muito mais tranquila do que uma apis, por exemplo. Então as abelhas nativas não possuem nada tóxico e nada que vá causar algum tipo de alergia. Né? Algumas pessoas têm alergia à formiga. A mordida da formiga é diferente também. Por isso é importante frisar que por mais que algumas espécies, também não são todas de abelhas nativas, elas mordiscam, mas é única e exclusivamente físico. Você não vai ter uma coceira depois de uma mordiscada de uma tubuna, de uma mordiscada de uma borá. Tá? Podem ficar tranquilos com relação a isso. Esse receio e esse medo com relação à alergia, ele é infundado, não tem fundamento, né? Porque realmente é a falta de conhecimento da biologia das abelhas. Então, qualquer pessoa pode criar abelha, basta ter ali um pequeno espaço. A gente também já tivemos uma conversa aqui, um papo de meliponicultor, só falando do espaço que você precisa para criar as abelhas nativas. Mais uma vez, eu vim aqui para frente do meliponário, até porque eu estou aproveitando o pedestal, que vou gravar outros vídeos aqui nesse local. É uma das questões também da minha voz não tá tão legal. Eu tenho o pessoal mandando tomar água aqui. Eu tenho gravado vários vídeos e a voz vai... Mudança de temperatura também, andei tomando muito gelado. A voz vai prejudicando um pouco, mas no mais tá tudo certinho. A gente vai chegar até o final sim, ainda tenho bastante vídeo para gravar hoje. Mas então mostrando, né, mais uma vez o meliponário, que aí no espaço de 1,80 por 2, você consegue colocar 20, 30 enxames dependendo da espécie. Se a gente está falando de 2 ou 3, nossa, o espaço que provavelmente você tem aí na tua casa. Né? Então basicamente toda pessoa pode criar abelha nativa. A gente vê muita criança, principalmente aqui, tem bastante gente que me acompanha lá no YouTube, eu vejo bastante comentário de canais de criança criando abelhas, tem lá um videozinho ou outro mostrando os enxames, é muito legal isso. Aqui no Instagram também. Depois vai mandando aqui nos comentários a idade que você cria, né? Tem pessoas bem novas, tem pessoas bem velhas já, e
como eu comentei num outro papo de meliponicultor, né? Tava lá o comentário de uma senhora de 82 anos que cria abelhas. O próprio PNN, um dos principais pesquisadores das abelhas nativas, morreu com 90 e tantos anos, criando as abelhas nativas. É muito, muito legal ver isso. Uma atividade que vai desde criança até a pessoa mais idosa. Não é uma atividade pesada, né? É uma atividade bem tranquila, né? Ainda na diferença das apes lá, você não vai precisar de fumaça. Se você escolher as espécies, você não vai precisar de macacão, então não vai passar um calor excessivo, pode ficar só na sombra, não precisa de deslocamento, caso você não tenha condições de se deslocar, né? Tinha um amigo que eu conversava muito tempo atrás, que ele era cadeirante e criava as abelhas nativas tranquilamente, né? Como eu falei, essa questão delas serem tranquilas, delas não serem defensivas, delas não terem ferrão, delas não terem nada tóxico ou que vá causar alergia, né? Uma pessoa que tenha alguma dificuldade, por exemplo, de locomoção, vai poder criar as abelhas nativas tranquilamente, e é uma atividade realmente apaixonante. Quem está aqui acaba concordando, mas eu sei que tem gente que está começando agora, pessoas que ainda não têm os seus enxames. Então sim, eu diria que a meliponicultura é para qualquer um que queira criar as abelhas, obviamente, mas que queira aprender com elas, que queira entender o funcionamento de um enxame, só para, como eu sempre falo, seja só para você deixar escolher um lugar para o seu enxame e deixar ele lá, né? Mas esse ato de você escolher o local, ver se está tudo adequado, é para quem quer criar as abelhas, né? Quem quer deixar tudo largado, quem quer só tirar mel, daí a meliponicultura não é para essa pessoa, né? Tem que ter um cuidado com as abelhas. Eu falei, né, na diferença da apicultura e meliponicultura, que dificilmente você vai ver um apicultor robista que tem as abelhas só por ter, ele vai ter algum intuito comercial, mas esse cuidado, esse apego com as abelhas, ele também é visto na apicultura, né? Tem vários apicultores, a gente vê no modo de falar sobre as abelhas, né? A pessoa gosta, é apaixonada naquilo, não é só comercial, né? Então tem que gostar, tem que ter um carinho pelas abelhas. Realmente ter um cuidado com elas. Eu falo de qualidade de vida, né? A gente tem que manter a qualidade de vida para as abelhas. Então o explorador, ele hora ou outra vai acabar dando errado, né? É só questão de tempo, mas se você quer criar as abelhas nativas, quer ter cuidado com elas, garantir a qualidade de vida delas, a meliponicultura é uma atividade para você. E daí a gente entra no medo, né? Muitas pessoas têm medo porque de fato são seres delicados. Ao mesmo tempo que eles são delicados, eles são muito resistentes, né? E aqui entra um ponto chave para você entender os seus manejos, entender se eles tiveram resultado ou não. É uma das... Eu fiz medicina veterinária, me formei há 5 anos e já lembro pouca coisa da faculdade, né, pessoal? Não coloquei tanto em prática, obviamente. É muito conteúdo, boa parte das coisas eu lembro, me deu uma boa base para entender de criação animal, mas eu lembro de uma coisa que um professor meu falou, e isso me gravou já no momento da aula, né? Que o médico veterinário tem lá 5 pacientes. Um deles, o veterinário vai fazer de tudo, vai fazer tudo certo e não vai conseguir salvar. Outro deles, o médico veterinário vai fazer errado, vai fazer o procedimento errado, vai escolher a terapia errada e ainda assim ele vai se salvar. E os outros 3 é que vai ser ali influência direta e quase que única do médico veterinário. Por quê? Porque biologia não é matemática. Ainda assim, mesmo você fazendo alguma coisa errada, pode dar certo. E mesmo você fazendo certo, pode dar errado. Então é importante entender isso, primeiro, para você não se culpar caso dê algo errado, né? Mas você tem que ter entendimento que você fez certo. Mesmo fazendo certo pode dar errado, mas entender também que você pode fazer algo errado e dar certo. Então não é porque você inventou que da água de coco com mel de jataí para a abelha jataí vai ser excelente para o desenvolvimento dela, que é aquilo que fez ela ter um bom desenvolvimento. Sabe, algumas coisas assim que não faz sentido. E a gente vê algumas pessoas, é um certo viés de confirmação, né? Ela fez com um enxame, entre aspas, deu certo, e ainda assim o enxame, ela acha que é aquilo que foi a reviravolta, foi uma descoberta na meliponicultura, e não é assim, né? Então esse medo, né, o medo é importante, né, em todas as áreas da vida ele é importante porque ele não deixa a gente fazer cagada, né? Ele protege, o medo é um mecanismo de proteção, né, para você parar, refletir e analisar. Ele não pode ser um mecanismo de travamento, né? Ele não pode deixar você imobilizado. Então o medo que imobiliza é um medo prejudicial, a não ser que seja algo realmente muito ruim. Daí você tem que ficar parado, não tem que fazer aquilo.
Mas essa reflexão a respeito do medo de fazer alguma coisa e dar errado, ela é importante para você buscar conhecimento nessa área. Então, o medo de abrir um enxame, o medo de revisar uma postura, o medo de coletar um mel, o medo de coletar um própolis, o medo de fazer uma divisão, ele é interessante. Agora vai do que você quer fazer com esse medo. Você precisa fazer uma divisão? Precisa coletar um mel? Não, não precisa. Precisa fazer uma revisão? Provavelmente vai precisar. Né? Então, conseguir pelo menos abrir a tampa da caixa, olhar, saber o que está acontecendo e fechar, isso não causa estresse para o enxame. É um estresse mínimo, né? Você está ali abrindo enxame. Mas na natureza também tem isso, né? Não é que nem a gente que fica remoendo os sentimentos, remoendo as experiências. Tem ali uma afetação no momento, mas depois já passa, né? Um animal que encontra um predador na natureza, ele corre e depois ele vai ficar o dia inteiro pensando no predador, vai deixar de comer, vai deixar de tomar água. Não, ele passa pelo aquele estresse e vida que segue. As abelhas nativas também é assim, ela abriu, teve ali um mínimo estresse, você fechou, ela continua, né? A gente vê ainda algumas abelhas, né? Isso vai depender do comportamento da espécie. Já foi aqui 500 ml, vamos para os outros 500. Você vê algumas abelhas que você abre o invólucro, a gente consegue fazer filmagens, isso é muito interessante. Você abre o invólucro, a rainha está lá fazendo a postura e ela continua fazendo a postura. Né? Tem todo o cuidado também de como você abre, quando você abre. Né? Então, ter o medo é importante para você realmente tentar não fazer coisa errada. Mas buscar o conhecimento de como realizar isso também é importante. Né? E daí a gente vai diferenciar dos manejos necessários e os manejos desejados. Então, realmente, ter medo de ter as abelhas porque você acha elas muito delicadas é um pouco de talvez preguiça de buscar o conhecimento que seja necessário, né? Não é um mundo, não é um bicho de 7 cabeças. A meliponicultura é todo um mundo à parte de conhecimento. Se você quiser cair de cabeça, estudar, ver os detalhes, diversas espécies, diferenças entre as espécies, realmente é um mundo completo de conhecimento. Eu até fiz um curso para abordar tudo isso, né? Mas o básico é simples. Não é algo, como eu falei, não é um bicho de 7 cabeças, mas é todo um mundo de conhecimento, entender a biologia, o que é necessário para as abelhas. Dependendo do teu intuito, pode ser algo muito simples. Escolher o melhor local, posicionou o enxame e faz uma revisãozinha ali antes do inverno. Se você fez uma revisão antes do inverno numa jataí, encontrou ela lotada de mel, lotada de pólen, você vai ficar, dependendo do nível de reserva de alimento, ela vai passar o inverno, vai passar o outro inverno, então você não precisa, digamos, mais fazer revisões. Né? Algumas pessoas... E é triste, essa questão que eu vou falar agora realmente é triste. A pessoa adquire um enxame, que ela quer começar a criar, e ela tem medo de abrir o enxame. Então ela não consegue nem verificar o produto que ela adquiriu. Né? Algumas pessoas acham ruim falar produto, mas é um enxame que ela adquiriu. Né? Ali que agora é dela, que está sob o cuidado dela. Então a pessoa compra um enxame e tem medo de abrir. E daí pode perder o enxame, pode ser passado para trás por algum vendedor. Né? Não que todos os vendedores sejam ruins, pelo contrário, mas como qualquer outro meio, pessoal, qualquer outra atividade, vai ter pessoas boas, vai ter pessoas ruins. Felizmente, na meliponicultura, a imensa maioria é boa. Mas, dependendo de quem você encontra para comprar, pode ser que você não compre algo que seja muito bom ou muito legal. Então, abrir um enxame, por exemplo, após uma compra, é muito importante. Né? Eu venho falando isso há muitos anos já. Né? Tem vendedor que acaba falando para a pessoa abrir um enxame só depois de um mês. E não faz sentido isso. O enxame chegou, deixa ele ali um dia trabalhando, por exemplo, um dia lindo de sol que nem aqui está hoje. Chegou ontem à noite o enxame. Eu abro de manhã, ele trabalhou o dia inteiro aqui. Daí ele já conhece o ambiente. E no primeiro dia você já faz uma revisão por cima, só abrir a parte de cima. Né? Que é, por exemplo, uma caixa de módulo, você só vai ver a melgueira. Mas já consegue ver alguma coisa ali, se tem abelha morta, se tem pote de mel estourado, alguma coisinha você já consegue ver. No dia seguinte você já pode abrir o enxame. Na verdade, você precisa abrir o enxame para ver se o transporte foi tudo legal, se ele chegou legal do transporte, se realmente é aquele vídeo
E aí entra um ponto, né, que é importante, é aquele vídeo que o vendedor te mandou. Infelizmente, algumas pessoas vão comprar enxames e não pedem vídeo, não pedem nada, né? Então, esse medo de abrir um enxame, ele só vai ser vencido com o conhecimento do que você precisa para avaliar aquilo ali. Algumas outras coisas vai precisar de muito mais observação, de muito mais detalhes, de muito mais tempo. Mas a meliponicultura, como eu sempre falo, é uma atividade de longo prazo. Então você vai aprendendo aos poucos, vai aprendendo com as suas abelhas, vai estudando mais, vendo mais vídeos, observando o comportamento delas. Então, a meliponicultura é para qualquer pessoa que tenha um mínimo de espaço adequado e suficiente, e o medo da criação das abelhas nativas. Se for pelo medo das abelhas, como eu já falei, ele é infundado. Basta você escolher uma mirim, uma jataí, uma mandaçaia, que elas nem mordiscam. As que mordiscam não possuem nada químico, tirando a caga-fogo, que a gente já falou, mas é uma espécie mais rara, muito específica, né? Então a mordida da abelha não é igual à mordida da formiga, que dependendo da formiga pode causar alergia. Na abelha não existe isso. É algo realmente físico. E agora o medo de matar o enxame, o medo de abrir uma caixa, por exemplo, ele é bom, né? Reforçando que o medo é bom, não deixa a gente fazer cagada, mas ele não pode te impedir também de realizar isso que é necessário, uma leve revisão ali, né? E você só vai conseguir vencer esse medo buscando conhecimento. Qual a frequência que posso revisar a colônia de jataí? Vai depender, pessoal, tudo depende da primeira revisão. Carlos, eu não tô doente, eu não tô sentindo nada. De quanto tempo eu preciso ir no médico? Né? A gente seria ideal todo ano fazer um check-up, mas se você tá saudável, é uma pessoa nova, o que acontece no geral é que você não vai no médico. O mesmo vai valer para as abelhas sem ferrão, né? Se o enxame tá bem, se você não desconfia que tem algo errado, abriu rapidinho, viu que tá tudo certo, você não vai precisar abrir muitas vezes. Daí entra uma coisa que é de iniciante, que eu tinha há pouco tempo atrás. Que é gostar de ver o enxame, né? De gostar de abrir. Então tem que tomar cuidado com isso também, que isso pode prejudicar o enxame. Eu venci isso arrumando bastante caixa. Então hoje, se eu abrir uma caixa por dia, eu passo quase o ano inteiro abrindo um enxame. Então, consegui vencer isso tendo bastante enxame para abrir. Mas se você tem um, dois, ficar abrindo todo dia é muito ruim para elas, né? Naturalmente isso não ocorre. O comportamento das abelhas é trabalhar no escuro, tanto a nativa quanto a apis. Mesmo a apis podendo fazer alguns enxames externos. Então, ficar entrando luminosidade, você vai ali atrapalhar o trabalho delas. Já que não é natural que entre a luminosidade dentro da árvore, né? Pô, legal, Gli. Pessoal, mais uma... Muito legal, muito legal. Tem a diferença ainda sobre... Voltando lá na ápice e na diferença de apicultura e meliponicultura. Vamos lá, a garganta tem que aguentar. O Gli tem a diferença de que a produção de mel das nativas também é maior que a das apis, proporcionalmente por operária. Se a gente for analisar isso, realmente faz sentido. Né? Ver a quantidade de abelhas no apis. Não sei se faz sentido ser bem maior, mas no mínimo proporcional, né? Um enxame de mandaçaias aí, com seus 1.500 indivíduos, e a apis com enxames com 40 mil indivíduos, né? A gente não pode comparar a produção de mel, né? Então, na mesma área que tem um enxame de apis, pode ter quantos enxames de mandaçaia, pensando na população. Jataí também, né? O tamanho da abelha jataí conseguir produzir 1 litro de mel. Então isso realmente é uma comparação bem interessante e que seria injusta, né? Você comparar um enxame de apis com um enxame de mandaçaia. O pessoal mandando eu beber água.
papo de meliponicultor vai ser a live da água agora. Cadê? Eu crio abelhas desde os 10 anos, né? Que eu tinha comentado lá da idade. Olha lá, o Meliponário Arpronobis, tenho 50 e crio há 1 ano. Mas já estou beirando 110 enxames. Não tem volta. Olha que legal, pessoal. Não tem idade para começar também a criar as abelhas nativas, né? Eu vejo aí, eu sempre brinco, né? As pessoas, as crianças que começaram com 10 anos, né, estão muito antes de, estão muito na minha frente, né? Se eu tivesse começado antes, onde eu estaria, né? Mas cada um tem seu tempo, cada um faz a sua história e não tem como a gente voltar no tempo e não vai ter como eu fazer 1 hora de live novamente. Mais gente começou com os 10. O Meliponário Capoeira Sul não tem muito tempo, mas conseguiu criar tranquilamente. A gente também teve um papo de meliponicultor aqui, falando do tempo que você precisa para criar as abelhas, né? Eu vou ter que separar mais água na próxima live. Então a pessoa, mesmo que ela não tenha tempo, ela pode criar as abelhas nativas. Como você não precisa fazer muitas revisões, você pode ter o seu enxame quietinho ali e deixar ele produzindo, você não vai precisar de muito tempo para demandar muito tempo para criar as abelhas. Pessoal, então, recapitulando, a meliponicultura é para qualquer pessoa, não tem idade para começar, você vai, com o mínimo de espaço, você vai conseguir criar suas abelhas. A gente já conversou sobre isso, live está disponível aqui no Instagram, os áudios depois estarão lá no Spotify, então já nos sigam lá no Spotify. Quero ver quem vai estar entrando e seguindo lá. Papo de meliponicultor no Spotify, tá? Então, meliponicultura é para qualquer pessoa. Se você gosta das abelhas, quer aprender mais sobre elas, quer entender sobre elas, não precisa ter medo. Pode começar aos poucos, pode começar com enxame, começar com os ninhos iscas, adquirindo enxames, mas sempre buscando conhecimento, no mínimo para você conseguir abrir, olhar e saber como ele está. Você não precisa dividir, não precisa coletar mel, não precisa coletar pólen, mas se você quiser fazer isso, é algo muito, muito bom. Eu sou suspeito para falar. No mais, finalizando por aqui, um abraço e até a próxima, pessoal.